E aí, pessoal, tudo bonzinho? Vamos continuar com a nossa semaninha pré-ENEM com mais um assunto importantíssimo: reações orgânicas. Gustavo, é top 10? É top 10. Está sempre caindo reações orgânicas nas provas do Enem. Gustavo, é difícil? Pessoal, o assunto reações orgânicas, ele já tende a ser um assunto um pouco mais difícil, um assunto que exige de você um conhecimento. Mas o Enem encontrou uma maneira muito interessante de botar as questões. Ele coloca uma questão modelo em cima e pergunta logo embaixo algo que, olhando para o modelo dado, você resolve a questão. Agora, é importante que algumas reações você já tenha lembrando na cabeça. Por exemplo, álcools oxidando. A oxidação dos álcools é importantíssima. Então, lembre-se, o álcool, por exemplo, primário, aquele que a hidroxila está ligado a um carbono primário, quando ele oxida, ele dá um aldeído. E o aldeído continua oxidando até dar um ácido carboxílico. Então, é uma brincadeira, né? Que a gente sempre fala em sala. Ol ao oico. O que é isso? Ol é a terminação do álcool do aldeído e oico do ácido carboxílico. Então, se for, por exemplo, o bafômetro, que é o etanol, que é o álcool da bebida, da cachaça, etanol vai dar o quê? Etanal, e que se continuar oxidando vai dar o quê? Ácido etanóico. Então, é alcoólico. Se for um álcool secundário, ao oxidar, ele dá uma cetona. E cetona não mais oxida. E álcool terciário não vai oxidar. Lembre-se que toda reação que for oxidação no sentido, ela é redução no sentido contrário. Outra reação importante, as desidratações. Ainda no álcool, a desidratação dentro da molécula do álcool, intramolecular, leva à formação de alcenos. E entre moléculas, intermolecular, leva à formação de éter. A diferença entre a intra e a intermolecular está na temperatura. Olha que interessante. E agora eu queria te mostrar uma reação que ocorre muito na indústria química. Vamos ver? Olha que legal, pessoal. Quando a gente vê isso aqui, ó, na hidrogenação parcial de óleos vegetais, efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis em trans. Olha bem, ele está dizendo que existe um processo paralelo que transforma a gordura cis na gordura trans. Aí ele continua: diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre ácidos graxos trans e o aumento de risco de doenças vasculares, o que a gente conhece como a tal da gordura trans. Aí, olha bem o que ele pergunta na questão: qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desse subproduto? Ou seja, a questão em si ela é bem interessante, porque ele está lhe dizendo que quando o cis se transforma em trans, leva à formação de uma gordura trans que faz mal. Então, o que é que ele está lhe dizendo? Olha, o que é que eu devo fazer para que não se produza gordura trans? Ou seja, evitar que o isômero cis se transforme no isômero trans. Não é verdade? Então, olha aqui para a gente. Por exemplo, aqui, olha, já foi uma questão do Enem também. Ó. Ele colocou aqui uma estrutura onde você tem os ligantes em lados opostos. Trans, que virou cis, está vendo? Ligantes do mesmo lado. Então, trans quer dizer ligantes iguais em lados opostos, separados por uma dupla, e cis, ligantes iguais do mesmo lado, onde os carbonos estão unidos por uma dupla, né? Então, um isômero se transformar no outro, o nome disso é o quê? Isomerização. É um isômero se transformando no outro. É o que acontece, ó. O isômero cis, na visão, se transforma no trans, e aí a gente consegue interpretar as imagens. É um isômero virando o outro. É uma reação de isomerização. Não esquece isso não, tá? Pessoal, existe isomerização em vários tipos de reação.
Por exemplo, aí eu peguei um alcano de cadeia normal e transformei ele num alcano de cadeia ramificada. Isso é muito comum na indústria do petróleo. A isomerização melhora a octanagem da gasolina. Ah, o que é octanagem? Ah, é a resistência à explosão, é a resistência à compressão, que melhora, então, o rendimento da gasolina. Então, pessoal, qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar? Um isômero se transforma em outro, então deve evitar a isomerização. Legal? Olha aí, ó. Tá certo? Ligação dupla entre carbonos e ligantes diferentes. Se os ligantes iguais estão no mesmo lado, é cis. Se os ligantes iguais estão em lados opostos, é trans. Isomeria cis-trans. Certinho? Então, pessoal, espero que tenha sido legal, que tenha dado aquela ajudinha a vocês, tá? Beijo e até a próxima dica, hein?